Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anne Couto, escritora e terapeuta, estamos na temporada de abril. E hoje, como vocês sabem, março, o quadro Papo de Comadre foi um sucesso. Vocês realmente mandaram ver, vocês gostaram muito da dinâmica do programa. E lembra que eu falei para vocês no programa passado que essa temporada nós traríamos continuidade do nosso assunto sobre mulher no climatério, perimenopausa, só que a gente ia trazer uma abordagem diferente. Pois é, você que é aquela mulher que está aí pensando, né, de fazer procedimentos estéticos, você já se perguntou se os seus hormônios eles estão aptos, se eles estão funcionais para esse procedimento? Você já se perguntou se é necessário ou não fazer uma avaliação de como as suas vitaminas, os seus hormônios e o seu corpo está para esse momento? Pois é. Então é sobre isso que nós vamos falar no Papo de Comadre de hoje. Então, para dar continuidade a essa temática, aliás, dar continuidade ao programa de hoje e ao quadro Papo de Comadre, eu estou trazendo nessa temporada de abril uma especialista na área. Ela é biomédica esteta e, cara, não sei o que vocês vão achar, mas eu tive acesso a um material, a um artigo que ela produziu e que, assim, me trouxe, sabe, uma clareza ampla sobre esse assunto. E eu digo, caramba, por que não trazer para o Papo de Comadre de abril esse assunto? Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões, a gente faz algumas escolhas e naquele momento a gente não está preparada, o nosso corpo pode não estar apto para isso. E aí o que é que a gente faz? A gente quer descer o sarrafo no profissional. E aí é onde vai entrar hoje a nossa entrevistada. A nossa entrevistada do mês, ela vai estar trazendo para nós essas orientações, né, de como nós mulheres nessa fase podemos fazer, o que não pode, quais são os exames e coisa e tal. Enfim, eu que não sou especialista da área, não posso falar muito. Então, a bola da vez é para a nossa entrevistada de hoje, Kícia Lima, que é biomédica esteta. Seja bem-vinda ao CoutoCast. Oi, Anne, boa tarde, galera. Fala! Vamos Muito começar. obrigada. Vamos... Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E é justamente isso. As mulheres em si têm procurado muito a clínica para trabalhar essa questão, né, de estética, de questão de trabalho, de se sentir mais bonita e tal, tentar, às vezes até exagera um pouquinho, né? Mas antes de você falar sobre o assunto, se apresenta, fala para as meninas quem você é, como você desenvolve o seu trabalho, para que elas entendam o seguinte, pô, assim, eu preciso, realmente assim, eu preciso saber mais desse assunto, porque ela domina o assunto. Quem é você? Fala para as meninas, se apresenta. Meu nome é Kícia, meu nome é Kícia Lima, sou biomédica esteta, pós-graduada, né, em estética avançada. Sou a dona do Centro de Estética Kícia Lima. Tenho 2 filhos, né, gêmeos, meus babies lovers, que eu tenho que falar deles. Perfeito. Entendeu? E agora eu vou começar a ministrar aulas, né, na área de estética facial em uma instituição. E além disso tudo, eu trabalho também questão de estética regenerativa, estética corporal, facial, todo tipo de estética que você tentar procurar, eu tento fazer o mais abrangente possível para vocês. Perfeito. Kícia, como você sabe, nós vamos agora começar o nosso Papo de Comadre, né? É um quadro do CoutoCast, onde nós abordamos assunto sério. Papo sério, mas de uma forma descontraída, de uma forma dinâmica. Papo de comadre mesmo, com um chiquinho de café. Se você não pegou seu cafezinho, seu bolo, amiga, pode pegar, porque a gente vai trazer um papo assim, bem descontraído, mas de um assunto altamente relevante. Eu andei fazendo algumas pesquisas, Kícia, sobre as mulheres, né, da faixa etária da qual nos encontramos. Vou falar nos encontramos no sentido eu, Anne Couto, tá? E algumas colegas. E, assim, uma das informações que eu obtive a respeito das mulheres que procuram procedimentos estéticos, um ponto que me chamou muita atenção foi a faixa etária. O que acontece aqui? Na pesquisa que eu obtive, existe aquela mulher
que está entre os 25 anos, entre 25 e 40 anos, que está buscando procedimento estético. Me fala um pouco sobre esse perfil, esse público, esse perfil de cliente, dos 25 aos 40 anos. Quais os procedimentos que uma jovem de 25 anos, porque assim, eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu fiz alguns cursos técnicos, na época que eu iniciei na Venda Direta, sobre a nossa idade da pele, né? A partir dos 25 anos, a nossa produção de colágeno, elastina, ela diminui. Só que eu acho que assim, ao meu ver, tá? Você vai me corrigir porque você que é profissional. Para uma jovem de 25 anos, você acha que é necessário o recurso da estética e até onde é benéfico, até onde não é legal, o porquê que assim, as meninas, a maioria nessa idade, procura esse tipo de serviço? Geralmente as meninas de 25, 30 anos é a área que já está começando a surgir, principalmente com 30 anos, está começando a surgir algumas linhas de expressões. Então é necessário a gente sempre estar repondo alguns colágenos, elastina da nossa pele e tal, para a gente conseguir trazer atrasar um pouquinho mais. Retardar no caso, né? As linhas de expressões. Muitas meninas nessa idade que me procuram, geralmente ou é para poder diminuir algumas linhas de expressões que já estão aparecendo. Então, muita gente reclama muito aqui do orbicular do olho, daqui, principalmente do franzidinho aqui, daquele casinho de raiva, sabe? Sim. Entendeu que isso incomoda muito, a questão aqui, né? O sublabial. Isso, então... Muitas das meninas me procuram para tentar trabalhar isso. Só que aí é que tá. Por exemplo, o Botox, ele é um procedimento que você vai trabalhar antes de aparecer as rugas. Um Botox, se você trabalhar quando a ruga já está estática, não resolve por inteiro, entendeu? Então, ele é um procedimento preventivo. Entendeu? Por isso que é importante você procurar, mas não só aplicar um Botox, mas você fazer um tratamento de microagulhamento facial, uma limpeza de pele, fazer um tratamento que estimule o seu colágeno, que estimule a firmeza da sua pele. Entendeu? Entendi. No caso, e quais são os fatores que... Claro, os fatores da idade, né, a própria biologia, né, da fase biológica da mulher, é um dos fatores dos quais faz com que o corpo já apareça esses primeiros sinais. Mas a gente sabe muito bem que a alimentação, o má sono, algumas rotinas contribuem para o envelhecimento precoce dessa pele. Dentro do consultório, quando você faz a sua análise, faz a sua anamnese, qual é um dos maior fator que provoca o envelhecimento dessas peles, dessas mulheres jovens, dentro da sua análise? Hoje eu posso lhe falar, principalmente por causa dessa questão do Mounjaro. O Mounjaro, ele veio para poder acelerar. Lógico, ele ajuda, mas ele não é um procedimento, um medicamento estético. Ele é um procedimento Você fala médico. Acelerar, por exemplo, a emagrecimento. Pronto. Mas o que acontece? Quando a gente emagrece rápido demais, o que acontece com a nossa pele? A pele, flacidez. É a primeira coisa, flacidez. Justamente isso. Excesso de pele. Então, muita gente me procura, às vezes até para tratar uma flacidez ou algo do tipo. Mas essas meninas, quando chegam em mim, a primeira parte, quando elas querem tratar, além do emagrecimento, é essa questão das linhas de expressões que estão começando a aparecer. Tem gente que chega lá que eu olho assim para a pele e falo, você não precisa de aplicar, por exemplo, um Botox agora. Você poderia fazer um microagulhamento para ajudar a estimular, fazer algo do tipo, mas você não precisaria de um Botox. Fazer uma limpeza de pele, fazer algo que você consiga ter. E muitas dessas meninas, muitas vezes, não usam protetor solar. Que é um fator também, né? Que provoca o envelhecimento. Que provoca o envelhecimento. E fora essa questão, a atividade física, a alimentação. Água, sono, estresse do dia a dia. Tudo isso vai, assim, ativando, né, mais rápido o nosso metabolismo. Perfeito. Eu trouxe esse ponto porque quando eu comecei as pesquisas, foi um dos primeiros dados que me trouxe, né, as informações. Eu digo, caramba, realmente, assim, é muito comum
né? O envelhecimento ele começa a partir dos 25 anos. Só que eu digo, caramba, mas se aquela jovem, eu falo isso porque eu tenho 2 filhas e na fase da pré-adolescência, ambas tinham acne, né? Acne. E aí o que ocorre? Desde menina, desde adolescente, eu sempre tive o hábito de fazer o autocuidado, o skincare. Quando as minhas filhas entraram na pré-adolescência para a adolescência, eu já atuava no mercado de venda direta e dentro da empresa da qual represento, já tínhamos tratamentos voltados para esse tipo de pele, para esse tipo de problema. Então, tratei as minhas filhas desde então, tanto que as 2 têm a pele impecável. Elas não têm nenhum tipo de sequela de acne, não têm flacidez e coisa e tal. E aí, o que eu observo? Se essas jovens, elas começarem uma rotina preventiva antes mesmo do Botox, acredito eu, inclusive por conta dos resultados que eu tenho em casa, elas minimizem, né, esse início desse retardamento de envelhecimento, esse envelhecimento. Aí você como profissional, qual é a sua visão sobre isso? Sobre você adotar hábitos, né, básicos de skincare logo na pré-adolescência para evitar esse envelhecimento precoce? Todo ato que a gente faz que ajuda a retardar mais o envelhecimento, ele é bom. Mas temos que colocar em vista de que a gente está fazendo skincare no dia a dia, mas também temos que ter hábitos saudáveis durante o dia, durante a nossa vida. Então, tipo assim, geralmente adolescente é muito estressado, né? Muito agoniado, até tudo na hora. Eu sei porque eu fui assim. Então, tipo assim, quer tudo na hora, quer viver aquilo e acaba esquecendo que eles vão crescer, que vai virar adulto. Então, eles esquecem de cuidar um pouquinho deles porque eles querem viver a vida do jeito que eles hoje, querem. né? Agora. Então, aí quando vai crescendo, vai acontecendo isso. Mas em relação, tipo assim, como a pessoa vai fazendo os tratamentos, a gente tem que fazer em casa, em cabine. É importante você ter um profissional lhe orientando. Por quê? Porque você vai saber como conduzir. Tem creme que não é indicado para pele oleosa. Tem sérums que não são indicados para certos tipos de pele. Então, tudo isso, se você tiver uma orientação de um profissional, você vai conseguir seguir melhor para poder ter futuramente um melhor resultado. Ou então, atrasar um pouquinho, que a gente, querendo ou não, a gente vai ter linhas de expressões. Isso é genético nosso. A gente vai chegar um momento que vai ficar com a cara toda enrugada, normal. Entendeu? E temos que aceitar isso. Aí é onde entra o Papo de Comadre de hoje, né? Porque a proposta do Papo de Comadre de hoje é justamente trazer para as nossas ouvintes o seguinte: não adianta investir em bioestimuladores caros se o terreno biológico não estiver preparado. Verdade. Né? E aí, por que eu estou trazendo essa observação? Porque, por mais que nós mulheres, a gente quer sim, né, manter a pele jovem, saudável, minimizar marcas de expressão, mas antes de a gente utilizar esses recursos, a gente precisa entender como nós biologicamente estamos. E dentro da fase do climatério, é aquela fase onde você, como biomédica, sabe, todos os nossos hormônios, eles entram em confusão. Uns caem ao extremo, outros ficam ali, aumentam. E aí é onde entra o nosso Papo de Comadre de hoje. Dentro desse contexto da mulher que está passando por essa fase de transição, aonde é que entra os procedimentos estéticos de uma forma positiva? Quais são os procedimentos preparatórios? O porquê, dentro das suas análises, dentro dos atendimentos? Quais são os fatores que levam essas mulheres a buscar esse tipo de procedimento e o quão é o resultado? Porque você já trouxe algo relacionado a isso, né? Quando você utiliza o Botox de forma preventiva, é uma coisa. Se você já chegou num estágio avançado, é óbvio que ele não vai reverter. Ou seja, o Botox ele não é um fator que vai reverter os sinais. Ele pode minimizar, correto? Certo. Pronto. Então, dentro da mulher que está nessa fase, se ela está com esses hormônios aí em desordem, fala um pouco sobre isso para as meninas, trazendo essa consciência de como pode ser, qual o resultado que ela pode esperar, mas
aonde realmente se encaixa essa questão do um procedimento estético associado ao objetivo que ela quer quando os hormônios dela tá desregulados? É justamente onde entra aí os exames laboratoriais. Por quê? Eu trabalho de uma forma que é individual. Então, tem procedimentos que eu procuro conversar com a paciente, entender como ela está, o metabolismo dela está, para poder eu indicar um tratamento para ela. Não adianta eu dizer para você que, vamos dizer que a drenomodeladora, ela vai resolver alguns casos. Quer dizer, vamos dizer que um Botox vai resolver. Não, vai depender de paciente para paciente, de como está o metabolismo, de como ela está de saúde, de como ela está vivendo no dia a dia dela. Então, é por isso que é importante essa questão da conversa, né? Que é a avaliação antes com a paciente, para poder eu conseguir entender o que ela precisa. Então, não vou dizer para você que uma pessoa que chegou lá de 40 e poucos anos, qual é o melhor tratamento para ela? Eu não posso lhe responder isso porque isso é individual de paciente para paciente. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse fechar com você aparecesse na minha clínica, me fechando, eu ia olhar para você, eu iria conversar com você, eu iria entender como é que está o seu metabolismo para poder eu lhe indicar um tratamento que fosse eficaz para você. E é justamente onde entra aí o problema. Muitas clínicas, o que acontece? A paciente chega e faz, eu quero fazer um Botox. Não procura saber nem se ela já fez um Botox anterior, nem se ela já fez algum tratamento que não deu certo, só teve uma alergia, se teve algum tipo. Não procurou saber como estão os hormônios, principalmente como a mulher está entrando no climatério, os hormônios ficam loucos. Então, não sabe, não indica uma suplementação vitamínica, não indica com um tratamento que ela possa ajudar, porque muitas dessas mulheres, quando entra lá, ela já quer um resultado rápido. Verdade. Aí, nesse caso, Kícia, você trouxe um ponto aqui que eu gostaria de estender. A questão do perfil hormonal inflamatório. Porque, vamos lá, as mulheres, nós, quando estamos nessa fase do climatério, né, alguns hormônios, inclusive os hormônios que vai promover metabolismo, que é o que vai favorecer, inclusive, em alguns procedimentos, é óbvio que se está desregulado, consequentemente, não vai surtir tanto efeito, por melhor que seja o bioestimulador. Aí eu lhe pergunto, diante de uma situação como essa, se aquela paciente ela chega na sua clínica, que é muito comum a parte de estética corporal, mas também facial, é unânime, né? Dentro da pesquisa eu percebi, eu trouxe essa informação que é unânime, mas para a mulher que está numa fase do climatério, aquela barriguinha, aquela pochetinha, que é aquela barriguinha hormonal, ela tem uma dificuldade maior de se diluir. Suponhamos que eu chegasse para você hoje, querendo fazer um procedimento para essa finalidade, qual os hormônios eles precisam estar em ordem para que se obtenha um melhor resultado? Então, eu sempre peço o TSH, que é onde a gente vai ter os níveis de progesterona, testosterona, esses hormônios que a gente tem, né, no nosso corpo. Então, o que acontece? A mulher, quando vai lá, que eu peço esse hormônio, é justamente além da gente ter o hormônio da... Eita, fugiu o nome. Fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Entendeu? Que a gente pode estar com aqui... Da tireoide, isso, o hormônio da tireoide, que ajuda também a engordar. Entendeu? Então, tipo isso, eu tento entender como é que funciona isso para poder eu trazer para ela um tratamento. Muitas dessas mulheres que já me procuraram com questão dessa ponchetezinha que está incomodando e tal, então vai depender de como ela tá por dentro. E aí o que acontece? É aí que tá o BO do negócio. Elas já entram lá querendo que eu já vá direto fazer. E aí eu procuro entender esses hormônios para poder eu traçar esse tratamento para ela. Eu acho, inclusive, Keisha, eu acredito que um dos fatores que pode comprometer nos resultados, se eu estiver errado, você me corrija, mas por nós vivermos numa era que as mulheres estão muito aceleradas, o estresse, então o nível de cortisol acaba ficando muito alto.
Também. Consequentemente, acaba gerando esse excesso de ganho de peso. E para nós mulheres que estão nessa fase, o processo inflamatório se torna mais desafiador, um resultado em tempo rápido. Fala um pouco sobre isso, para as meninas já ter uma noção aí de que não é da noite pro dia. Nenhum tratamento estético é para da noite pro dia. Nenhum tratamento estético vai dizer, nenhuma limpeza de pele vai ser uma limpeza de pele por ano que vai resolver o seu problema. Nada é para assim instantâneo, né? Tudo que a gente tem na vida é processo por processo. Perfeito. Então, tu e as mulheres, vocês têm que entender. Se vocês forem procurar uma clínica de estética, é importante, minhas lindas, que vocês continuem o tratamento de vocês. Que vocês vão sabendo que vocês vão precisar retornar, até para fazer uma avaliação pós, para a gente saber se realmente está tendo algum resultado. Então, é por isso que é importante a gente saber que você vai entrar numa clínica de estética. A gente não é mágica, a gente não faz magia, fada. A madrinha vai chegar, fazer que nem a Cinderela vestiu. Não, e assim, você trouxe esse ponto que você trouxe sobre não ser da noite pro dia, é muito importante a gente frisar, porque, como eu falei, eu sou consultora de beleza há 17 anos. Então, eu trabalho com procedimentos skincare há muitos anos e alguns produtos do mercado, hoje com tantas tecnologias, eles têm uns resultados fantásticos, mas essa consciência da que a cliente ela precisa ter o hábito, né? Porque vai para a cabine estética, faz um procedimento e acha que ali já resolveu tudo e não precisa de mais nada. Precisa de uma manutenção. Né? E aí é onde entra o conjunto da obra, né? Você adotar rotinas e hábitos saudáveis com alimentação, com sono, com ingestão de água, né? E essa consciência de que o efeito ele vai ser gradativo à rotina que você desenvolve. Uma coisa que você falou importante em relação à rotina, principalmente para as mulheres que estão entrando na menopausa. Geralmente essas mulheres estão muito cheias de informação. E aí o que acaba acontecendo, como acontece comigo? Muitas dessas mulheres entram lá querendo, além de querer um resultado instantâneo, rápido, elas acabam entrando lá querendo desabafar. Por quê? O que acontece quando a mulher está entrando nessa fase? Os hormônios estão uma loucura. A gente, quando menstrua, que está TPM, imagine você parou de menstruar de repente e pronto, entendeu? E aí o que acontece? O psicológico, a maneira como ela está indo para uma cabine influencia. Então, tipo, umas mulheres que estão agora entrando em um momento da vida que ela está muito sensível, além da gente ser, né, esteticistas, nós somos psicólogas. Acaba sendo terapeuta. Foi bom você frisar esse ponto, Kícia, porque é uma das linhas editoriais do programa, né? Inclusive, o papo de comadre trazendo esse assunto da mulher na transição da mulher cíclica indo para a menopausa, é justamente para trazer para essa mulher luz sobre esses fatores, né? E falando sobre o campo emocional da mulher, que está indo para um centro de estética para tratar algum desconforto do seu corpo, muitas das vezes a falta do conhecimento sobre o porquê daquele sentimento, né, de não estar se sentindo bem com o seu corpo, de estar emocionalmente confusa, de não estar entendendo toda essa confusão emocional e mental, faz com que essa mulher tome decisões erradas ou precipitadas com relação aos procedimentos estéticos, com a crença de que se fazer aquele procedimento vai resolver o problema dela. E aí é onde entra o que você trouxe, né? Isso mesmo. Você sabia que que os problemas hormonais, eles são impactantes em relação a essa parte da mulher ficar assim, mais agoniada, querendo mesmo se cuidar mais, sabe? Porque os hormônios, querendo ou não, mexem com tudo, além de mexer com o psicológico, né? Sim. Mexe com o corpo todo. Mulher fica mais inchada. O que eu pego de paciente que tá inchadinha,
Assim, na primeira sessão, tem mulher que eu pego na primeira sessão, eu já vejo um resultado. Às vezes Só não é de nem fazer uma gordura. drenagem. É só fazendo uma Às vezes não é nem drenagem. gordura, é só excesso de líquido Não é retido. só excesso de líquido. Por isso que eu faço a avaliação antes. Porque quando eu Perfeito. faço a avaliação, eu vou olhar para ela e vou saber se ali é gordura localizada mesmo. Se ali é uma retenção de líquido. Se ela tá tendo algum tipo de inflamação. Se tá com linfedema. Isso tudo Hum, mexe, entendeu? É importante a gente ter uma conversa com o paciente. E aí o que acontece? A mulher, quando tá, né, entrando na menopausa, entrando nessa parte de climatério e tal, ela fica muito agoniada porque ela tá toda inchada. Geralmente, eu mesmo, eu acho que eu já estou ficando entrando, porque o que eu fico de inchada, minha brother, é babado. Mas assim, fica muito inchada. Assim, geralmente começa a surgir mais linhas de expressões, e isso daí as mulheres se incomodam muito. Inclusive, uma coisa que eu queria trazer para vocês: não existe só rosto. Você tem que gostar do seu rosto e do seu corpo e de sua cabeça. É tudo é relacionado. um É conjunto, um né? É um conjunto. Se conjunto. você está bem, você pode ter certeza. Eu não vou dizer para você que se você for lá mal, que tá com algum problema que não tá conseguindo resolver, não vai resolver. Mas vai atrasar. Porque quanto mais a cabeça tá mal, o corpo responde. Perfeito. Não é Perfeito. isso? Inclusive, na temporada de março, né, as meninas do evento Mulheres que Lucram fizeram a participação e, assim, gente, eu recebi umas meninas aqui, elas trouxeram as informações e uma das entrevistadas, elas falaram exatamente sobre esse fator, né, de nós estarmos ali. Se nós internamente a gente tá desregulado, vai reverberar no nosso corpo vai dar sinais. E aí, trazendo por a questão de partes de exames laboratoriais, só que antes focaram na parte dos hormônios. Para aquela mulher que está nessa fase do climatério e menopausa, quais são os hormônios que precisam estar regulados? Ou então em equilíbrio para que esses procedimentos estéticos, seja ele facial ou corporal, vamos para o corporal, já que você citou o Uhum. corpo, e que, queira ou não, é uma área do corpo, é uma região que sofre mais impacto, porque uma vez que aquela pochetinha de Uhum. hormônio, ela se torna mais desafiadora para ser tirada, e não vai, eu já fiz uma pesquisa sobre, e aí você me corrige também se eu estiver errada, mas não vai ter dieta, não vai ter cardio, não vai ter nada que tire ela se o hormônio estiver desregulado. E aí é que entra a questão de saber, né, suplementar. Isso. Aí quais são os hormônios que precisam estar em equilíbrio para que essa mulher que vai procurar um procedimento estético para melhorar o seu corpo, melhorar a sua autoestima, ela que precisa estar regulado para que se tenha um resultado desejado? Então, a questão a gente, todos os hormônios que a gente precisa estar São, regulado. são importantes, né? Todos, né? Todos os hormônios. A testosterona, a progesterona, e a tireoide, são hormônios que são essenciais, porque ele vai trazer o equilíbrio. Então, por exemplo, se você está com a progesterona alterada, o que acontece? Mas, por exemplo, progesterona é o hormônio que que a gente mais solta quando a gente está menstruada, não é isso? Então, o que acontece? Quando ele está alterado, a pessoa fica ou fica inchada, ou fica estressada, ou fica querendo dar um murro nos outros. É bem assim, né? Mas tudo está relacionado à falta da habilidade de autogestão. Isso aí no método cíclica vocês aprendem como lidar com isso. Mas é assim, esses hormônios eles são importantes porque ele vai equilibrar o nosso corpo e vai manter a questão do equilíbrio, da homeostase do corpo, entendeu? Então ele vai, como é que eu posso explicar de uma forma assim que não seja tão São científica? técnicas, É né? porque eu não consigo falar muito bem sobre hormônio e não falar muito Mas científico. Mas assim, você tem esses hormônios ele vem para equilibrar. E aí é que tá, você vai entrar com uma suplementação para poder haver equilíbrio e fora você procurar um endocrinologista. Por que você tem que procurar um endocrinologista? Porque ele vai entender melhor para você. então, nesse caso, suponhamos, se eu fosse agora me submeter a um procedimento estético, antes de qualquer coisa, os exames que eu precisaria passar TSH. pelo endócrino, para ele poder me trazer esses. Entendi agora. É bom, é sempre bom você já ir para a clínica já com alguma coisinha.
Pode ser até um hemograma. Um hemograma a gente consegue ter uma ótima noção de como está o seu corpo. Mas como você falou em relação a hormônios, eu trouxe esses hormônios assim que são mais focados. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? O hormônio da tireoide mesmo, quando está muito alterado, o que acontece é a alteração na gordura, de gordura localizada. É por isso que muita gente que diz, eu não consigo emagrecer. Eu já fiz de tudo para emagrecer, mas não consigo. É justamente isso. Pode estar esse hormônio desregulado e isso que está atrasando, sabe? Por isso que a importância ir no médico, sempre estar fazendo exames para poder você saber. Porque às vezes assim, a gente tá na área de estética, a gente não assim, eu posso mandar para vocês alguns exames para poder você fazer. Mas um médico, ele vai dizer para você o que você precisa realmente, qual é o que está alterado no seu organismo. Entendi. Entendeu? Eu acho, sinceramente, um dos hormônios essenciais, principalmente para quem perde gordura local, tá com problema de gordura localizada que não consegue emagrecer, é o tireoide. Eu acho esse hormônio, tipo, o que eu mais recebo na minha clínica é gente com alteração na tireoide. Alteração na tireoide. Você trouxe um outro ponto que é interessante a gente aqui enfatizar. Existe a diferença de perder peso e perder medida. Né? Fala um pouco sobre isso, para que as ouvintes elas entendam que existe a diferença e existe procedimentos distintos também, né? Porque para perder peso, atividade física e alimentação. Para perder medida, aí é onde entra os procedimentos estéticos, correto? Isso mesmo. Para perder medidas, você quer saber, no caso, a diferença entre peso e medidas. Porque as meninas acham assim, eu tô tentando emagrecer e acha que aquela perda de peso está associada à gordura localizada. E não é. Entendi. No caso, assim, pelo fato de eu pegar muita gente que quer, eu quero perder peso. Como você falou, perder peso é a atividade física e alimentação. Eu posso ajudar você a diminuir aquelas gorduras que está no local incomodando ou fazer algum procedimento essa questão dos injetáveis mesmo. Eu trabalho lá com enzimas. Enzimas, elas são próprias para isso, as lipoenzimas. Então, a diferença de lipoenzimas para o Mounjaro, a pessoa está achando que está emagrecendo ali porque o Mounjaro ela está perdendo medida, assim, com o Mounjaro. Mas ele é um medicamento. Perfeito. Você está vendo agora para um assunto que é bastante polêmico. Você está vendo a quantidade de gente que está tendo efeitos colaterais por causa do uso do Mounjaro? Eu andei fazendo algumas pesquisas a respeito, inclusive, mais ou menos uns 3 a 4 meses, eu até recebi um vídeo, né, do cantor Robbie Williams falando sobre, né, a perda da visão de uma forma gradativa por conta do excesso às vezes não é excesso, do uso ou até o uso, de repente, de uma forma que não está... Isso mesmo, justamente isso. Quando você vai tentar perder medidas de uma forma que você acha que é rápido, que todo mundo quer ter, eu vou emagrecer rápido em 2, 3 meses. Você separou para pensar nas consequências? O Mounjaro, ele é um medicamento para quem tem diabetes tipo 2 e para quem tem obesidade. Então, para você fazer o uso do Mounjaro, você tem que ir ao médico. Eu não posso prescrever para você um Mounjaro. Um endocrinologista que vai dizer para você. E tem a quantidade, né? A quantidade vai dizer para você. A quantidade vai dizer quanto você deve usar a dosagem, né? A frequência, né? E tal. Tudo isso você tem que entender. Não é só você chegar e aplicar. Então, eu tenho uma coisa que eu percebi lá na clínica, a diminuição de pessoas que estão querendo fazer enzimas. Sabe por quê? A enzimas, querendo ou não, ela tá relacionada com a perca de peso. Lógico que você não vai emagrecer, assim, dependendo do seu metabolismo, que eu já peguei gente com metabolismo lá em cima, que na terceira sessão já tava. Sumiu. Agora tem gente que tá com metabolismo mais lento, demora mais, é natural. Vai depender de como está o seu metabolismo. E no caso, Kícia, as mulheres que estão nessa fase do climatério, né,
O metabolismo está bem mais lento comparado. Quando a gente entra na faixa de 35 a 40 anos, o nosso metabolismo já vai diminuindo. Entendeu? Isso ocorre por causa dessa questão dos hormônios, questão de algumas células sanguíneas não estarem trabalhando tão rápido quanto era. Até se você for parar para pensar em relação assim às células sanguíneas, se você for parar para pensar, quantas mulheres demoram mais a cicatrização? Por quê? Porque nosso corpo está trabalhando um pouco mais lento. Se a gente está trabalhando um pouco mais lento, a gente, querendo ou não, vai diminuindo a quantidade de cicatrização, vai diminuindo o emagrecimento, até tratamentos estéticos faciais, às vezes não vai fazer efeito numa pessoa que está por exemplo, com 40 anos de idade, tão rápido que às vezes, por exemplo, um botox, que é coisa que você sente em 2, 3 dias, já uns 5 anos, uma pessoa que já tem idade demora mais para poder fazer. Sim. E tem aquela questão, Kícia, daquela pessoa que ela é jovem, eu digo porque eu vivi isso numa fase, mas a idade metabólica dela tá lá em cima. Né? Ou seja, teve uma fase que eu passei por algumas situações, inclusive de caráter emocional, aonde o meu cortisol estava muito alto, consequentemente influenciou na minha idade metabólica. Eu estava com a idade metabólica de uma pessoa de quase 60 anos. Então, consequentemente, para uma mulher que ainda não estava no climatério, está com idade metabólica de quase 60, aí se eu estiver errado, você me corrija. Para um procedimento estético corporal, por exemplo, ele vai influenciar no resultado. Ele pode... Sim, com certeza. Pode alterar. Tudo que você tiver com a idade, com o metabolismo mais lento, vai demorar um pouco mais no resultado. É normal. De toda mulher. Então, mulheres, não se cobrem. Não adianta a gente se cobrar. Eu quero um resultado rápido. Como já chega... Velho, o que mais me chega de mulher, no climatério, querendo que eu faça milagre, não tá no gibi. Agora você chegou onde eu queria. Trazer a consciência para você que está nos assistindo agora. Entender que você está vivendo uma fase de transição onde os seus hormônios ele está em confusão, o seu corpo, o seu metabolismo diminuiu, aí chega num centro de estética, primeira coisa, você querer milagre. Cara, entenda, é um conjunto de fatores, tá? Eu tô falando isso, primeiro, porque como eu falei aqui com a Kícia, eu estudo sobre o caso, eu sou da área há um bom tempo, então assim, a gente precisa ter essa consciência. E a questão do não se cobrar, no fator dizer assim, querer milagre da noite pro dia. Cada corpo, como você falou, vai responder. Cada um vai ter o seu time, né? E outro fator, Kícia, que eu acho que você até participou, você me compartilhou na nossa reunião de diagnóstico, é a questão das mulheres, elas querem o milagre, a vontade de ser tão rápida, tão grande, que querem fazer, aumentar a dose. Fala um pouco sobre isso. Sério. Olha, nenhum tratamento, mulheres, pelo amor de Jesus, nenhum tratamento, principalmente medicamento, quando você altera a dose, vai dizer que vai lhe dar um resultado mais rápido. Pelo contrário, isso daí vai acabar com o seu organismo. O seu fígado vai trabalhar de forma errada, o seu rim vai trabalhar de forma errada, tudo no seu corpo vai trabalhar de forma errada. Ou seja, o efeito colateral, aquilo que você falou, né? Pensar na consequência. Maior. Perfeito. É impressionante. Tipo assim, você quer aplicar... Quando eu vou aplicar as enzimas, eu tenho uma quantidade que eu coloco de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais magrinha, que eu boto, o normal de enzima são 10 ml. Mas tem gente que não precisa nem usar os 10 ml de enzima. 10 ml dentro do protocolo todo? Não, 10 ml numa sessão. Numa sessão, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, eu usando 10 ml, tipo assim, em mim, por exemplo, eu uso 10 ml, que eu já tô mesmo gordinha, eu também tô entrando no climatério. Aí... Então, tipo assim, pra mim, uns 10 ml. Uma pessoa que tá mais magrinha, que não tem tanta gordura localizada, já usa 5, usa 6. Depende da quantidade. Inclusive, eu tenho enzimas também que ela é intramuscular. Que aí ela vai trabalhar o corpo todo. Entendi. Ela não vai trabalhar na gordura localizada. Lá só naquele local, ela vai trabalhar no corpo todo. Perfeito. Aí nesse protocolo, por exemplo, quais são os exames obrigatórios? A paciente deve chegar no seu centro de estética com esses exames. Eu quero fazer esse procedimento. Depois do anamnese, quais são os exames
que diz assim, não, sem esses exames eu não consigo fazer seu atendimento? Eu gosto muito de pedir um hemograma, porque no hemograma eu consigo ter uma noção das células brancas, das células vermelhas, né, de como está o corpo em si respondendo, né. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que a maioria das clínicas de estética devia ter, é pedir um TS e um TC, que é o teste de sangue sanguíneo, né, de coagulação e de tempo de sanguíneo, né? Sim, tipo sanguíneo. Entendeu? Porque assim a gente vai saber quanto tempo vai tendo de cicatrização da pessoa. Entendeu? Às vezes uma pessoa que demora a cicatrizar, por exemplo, a coagular o sangue, não é indicado fazer, por exemplo, um microagulhamento. Foi bom você ter trazido isso. Entende? Por quê? Porque vai demorar mais, a pessoa vai ficar mais tempo sentindo aquele incômodo. Não que o microagulhamento, ela vai no profundo. O microagulhamento é pequenininho. Sim. Entendeu? Mas demora mais. Pessoas que têm diabetes, é importante eu saber, sabe? Eu gosto muito de pedir também um exame bioquímico. As vitaminas, Kícia, no caso das vitaminas, para essas mulheres que estão em busca de procedimentos estéticos, principalmente para essas que estão no climatério, quais são as vitaminas que elas precisam estar em ordem para esses procedimentos, para que elas venham ter resultados? Vitamina D, vitamina C, vitamina B12, o cálcio é importante, vitamina C, B12, vitamina A. Todo tipo de vitamina que você estiver suplementando é interessante. E um que eu gosto muito, que assim, eu vou indicar, não vou passar para você, se não vai fazer, viu? Vá primeiro pro médico fazer, pelo amor de Jesus. Que eu tô tomando é questão do colágeno hidrolisado. Sabe o que acontece? As pessoas, quando vai tomar colágeno, o que acontece? Elas acham que que eu vou tomar colágeno, vou demorar a envelhecer. Ao contrário. Colágeno, ela é uma molécula grande. E ela tem em todo o nosso corpo. Para unha, para cabelo, para olhos, para tudo. A gente tem no nosso corpo todo. Perfeito. Então, se você toma colágeno, né, lógico que ele vai ajudar. Mas ele primeiro vai trabalhar a questão do seu cabelo. Se você está tendo queda de cabelo, se você sua unha tá quebrando, ele vai trabalhar os primeiros lugares que ele achar para as primeiras necessidades, né? O que tá mais urgente, né? Urgente, aí vai chegar. Perfeito. Lógico que ele vai tratar o envelhecimento, né? Que ele ajuda bastante, né? Mas ele vai primeiro tratar as primeiras coisas que estão precisando. Porque se a gente tá tendo perca de cabelo, o colágeno também ajuda. E falando sobre você trouxe o colágeno, eu me lembrei aqui cadê ele aqui? Colágeno não. Ácido hialurônico. Que é um dos queridinhos. Inclusive, eu faço uma suplementação de colágeno. Que ele contém. Mulher... Eu também tenho, o meu também tem. Maravilhoso, delicioso, por sinal. Fala um pouco sobre essa outra fórmula das nossas meninas. O ácido hialurônico também é uma forma de suplementação importante, porque além de trabalhar na sustentação, a firmeza da pele, ele vai trabalhar outras partes que a gente está precisando trabalhar, né? E aí, o que acontece? Para quem está treinando, você suplementar com, por exemplo, né, BCA, qual é o nome daquele que... Creatina. A creatina. Glutamina. Essas coisas. Você também colocar um ácido. Exato. Suplementar junto com o ácido. Porque ele vai trazer a firmeza. E aí, para as meninas que estão no climatério, qual o benefício do ácido hialurônico e do colágeno hidrolisado? É justamente isso. Quando a gente vai envelhecendo, a elastina e o colágeno vai diminuindo. Então, o ácido hialurônico, não só, assim, eu falo de ácido hialurônico suplementação, mas é bom você fazer um tratamento na qual você vai estimular a elastina e o colágeno. O microagulhamento faz. Muita da gente pensa assim, acha que bioestimulador é só aquele que a mulher vai lá. Não, bioestimulador é tudo aquilo que está ajudando você a rejuvenescer, a produzir o colágeno e a elastina. Então, o que acontece? O microagulhamento é um dos procedimentos que eu acho mais completos de todos. Porque o microagulhamento, além de trabalhar a firmeza da pele, ele vai trabalhar a questão da linhas de expressões,
flacidez, tratamento de manchas, entendeu? Várias questões que você precisa. Eu acho que eu amo fazer microagulhamento, porque microagulhamento ele trabalha tudo de uma coisa de uma vez só. Perfeito. E muitas vezes das mulheres, quando eu faço o microagulhamento, inclusive no meu Instagram tem um antes e depois de um microagulhamento. Para quem tem cicatriz de acne, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu peguei um paciente que tinha uma cicatriz de acne, que não era cicatriz, não, era aquele buraco grande, do tamanho do mundo. O resultado dele foi maravilhoso. Caramba. Entendeu? Um dos tratamentos, eu acho que o tratamento mais completo e se você estimula através de um processo inflamatório, o colágeno e a elastina, você vai conseguir ter um resultado. Mas lógico que uma coisa importante que eu tenho que frisar aqui. Muitas das profissionais hoje em dia estão trabalhando principalmente com microagulhamento. Microagulhamento é uma coisa que não pode sangrar e nem machucar. Microagulhamento é uma coisa que você vai passar a pele, vai ficar avermelhada, mas você não pode sangrar. De jeito nenhum. Eu já vi tantos casos de mulheres que estão fazendo microagulhamento que sai com a cara toda vermelha, parecendo. Inclusive, eu mesma, quando eu faço microagulhamento, eu gosto muito de usar um cremezinho que eu tenho, que ele ajuda também, e ainda uso o alta frequência. Para poder ajudar aquela cicatrização. Ativar a cicatrização, o alta frequência, além de trabalhar tudo isso, ele antibacteriano, antivírus. Então, tipo assim, a gente tá ajudando, além de quando a gente tá protegendo a pele da pessoa para que ela não tenha algum tipo de coisa, entendeu? Perfeito. E eu vou, para poder a gente fechar esse programa de hoje, eu vou até trazer um reforço. Porque assim, como a gente já falou no decorrer do programa, existe o procedimento estético em gabine e existe a manutenção no home care, para poder um potencializar o outro. E aí a galera da GS, para você que tá aí, ó, e querendo manter, já vai lá no Instagram da Kícia, já segue ela lá, já entre em contato com ela para você já fazer seu protocolo, fazer ali sua anamnese, para você entender o que você está precisando e como a Kícia pode lhe ajudar a melhorar a sua autoestima, melhorar a saúde da sua pele. Mas a galera da GES também tem uns produtos para melhorar esses resultados. O ácido hialurônico com colágeno, a creatina, colágeno tipo 2, enfim, suplementos que vai ajudar essas mulheres, ajudar você aí, ó, a manter todos esses benefícios. Vai lá no arroba da GES também, entre em contato com a galera, que a galera lá, ó, é supimba. Kícia, a gente vai encerrar, a gente já tá na parte final do programa. E assim, gente, esse programa aqui vai para parte 2, tá? Então já segura aí, parte 1, tá? Semana que vem nós temos parte 2, porque o assunto da mulher no climatério associado à estética é vasto, certo? É vasto. Nós vamos ter aqui isso o mês todo aqui, ainda vai ter mais 4 programas além desse, então se prepare porque tem muita coisa para gente conversar. Papo de Comadre vai vir parte 2, porque o Papo de Comadre aqui se estendeu. Se estendeu. As comadres precisam entender que a estética em si, ela é muito abrangente, são muitos fatores que a gente precisa entender, né? Tanto da parte biológica, como da parte de você entender como está o funcionamento hormonal, emocional, porque a gente vai falar sobre isso no próximo programa, né? Os motivos dos quais, de caráter emocional, faz com que essa mulher procure os procedimentos estéticos e até onde é legal ou não. E você, como profissional, vai estar nos trazendo essa orientação. Então, deixa aí o seu recado para as meninas. Já para a próxima semana, elas estão acompanhando a parte 2 do Papo de Comadre. Meus amores, fiquem ligadas, porque a gente vai trazer aqui coisas muito legais e vocês vão adorar. Eu queria primeiro agradecer, Anne, pela oportunidade de estar aqui junto com você. Foi maravilhoso. Eu espero ter cessado as dúvidas de algumas, né, das nossas espectadoras, nas suas também, que eu acho que você tinha, né? Ela tava ali colando, viu, gente, que eu vi. Tem Mas ela, tipo assim, eu espero ter ajudado e vocês agora fiquem ligados, que vai vir ainda muitas informações legais e não percam, viu? Pois é, gente, é isso. Eu quero agradecer a você que está conosco até agora, mas já lembrando a vocês que semana que vem tem o Papo de Comadre parte 2, para continuar essa pauta aqui, porque, ó, gente, é muita informação, certo?
E agradecer a turma da GS, que já passou para nós aqui, ó, e tem os produtos que podem complementar a saúde das suas meninas. Agradecer o Instituto Arte da Fé, agradecer a nossa equipe que está lá dentro aí, dando aquela movimentada. E claro, chamar você para assinar o nosso canal, ativar as notificações e chama toda a comadre. Chama as comadres tudo, porque nós, mulheres, precisamos aprender a melhorar nossa saúde emocional, mental, mas também a nossa saúde física, né, gente? Melhorar nossa autoestima. E a gente vai estar esse mês todo com a Kissy aqui para nos auxiliar nisso, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima semana no Papo de Comadre parte 2 aqui no CultoCast. Tchau, tchau. Parabéns ao CultoCast.